Amém? Glória a Deus. Bom dia, graça e paz a todos que estão nos acompanhando agora mais uma vez na Escola Bíblica Viva Online. Que Deus possa estar nos abençoando durante esse tempo que estivermos juntos. Estamos caminhando, uma jornada que já começou há um tempo, estudando sobre as cartas que Paulo escreveu enquanto estava na prisão, na sua primeira prisão, então, em Roma. Estudamos sobre o livro de Efésios, estudamos sobre o livro de Filipenses e agora começamos a estudar, então, o livro de Colossenses. Cartas que são muito preciosas, cartas que falam da centralidade de Jesus Cristo, da importância da igreja e de como isso deve afetar o dia a dia das pessoas, como isso afeta, então, o nosso dia a dia. Então, temos estudado e eu espero que você esteja aí munido na sua Bíblia, caderno, caneta, para você estar anotando as coisas que Deus for ministrando ao seu coração. Sempre bom anotar, para você depois relembrar das coisas que Deus então tem falado. Então vamos seguir hoje com o capítulo 1 de Colossenses. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o contexto histórico em que a carta foi escrita. Falamos um pouco sobre a localização desta cidade, Colossos, que fica ali na região da Ásia Menor, uma cidade que teve um desenvolvimento econômico durante um tempo muito grande, mas depois terminou sendo deixada para trás por outras cidades que estavam mais próximas. Uma cidade em uma região de vulcões e de terremotos, mas uma cidade que permaneceu firme, pujante em relação ao Evangelho. O Evangelho, de alguma maneira, alcançou. Nós, na semana passada, eu lembro, falamos até que é bem possível que o Evangelho tenha alcançado Colossos enquanto Paulo ministrava a igreja em Éfeso. Nos 3 anos que ele passou em Éfeso, esse trabalho deve ter começado em Colossos. É uma igreja, uma das igrejas que o apóstolo Paulo não visitou pessoalmente. Mas a carta que ele escreve, então, para essa igreja que ele não visitou pessoalmente, é uma carta muito preciosa, de princípios assim muito profundos, intensos, e falam acerca da pessoa de Jesus. Na verdade, destas 3 cartas, porque as 3, elas aprofundam bastante o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, tanto Efésios, da pessoa e do propósito, Pessoa e propósito juntos aí. Então, tanto Efésios, quanto Filipenses, quanto Colossenses vão aprofundando esse conhecimento, mas há um capricho, vamos dizer assim, maior em Colossenses. Colossenses traz para um nível ainda mais elevado. Se Efésios já puxou o nível para cima, Filipenses também, quando Paulo chega então em Colossenses, ele então eleva esse nível, leva ainda mais para cima o nível de conhecimento, de revelação da pessoa de Jesus Cristo e do propósito de Deus a partir então da pessoa de Jesus. Então vamos seguir. Na semana passada nós citamos apenas um texto, que foi o versículo 26 desse capítulo 1, falando sobre o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Esse é o tom da carta, Vamos dizer assim, a batida com que ela vai sendo desenvolvida é o desvendar deste mistério que estava oculto, mas que agora passou a ser revelado aos santos. Então, os santos têm acesso, os santos eles podem tomar conhecimento desta informação, mas mais do que informação, desta revelação do mistério que está em Cristo Jesus. E o texto diz, no versículo 27, que Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério. Então, é um mistério carregado de uma riqueza. Ele traz valor, ele traz algo de precioso para aquele que o obtém, para aquele que passa a conhecer esse mistério, um valor lhe é conferido, mas não é qualquer valor. O valor aqui é comparado a uma riqueza, a uma riqueza de glória. Então, o mistério que está em Cristo tem a ver com a própria glória de Deus. Quando nós queremos conhecer a glória, quando desejamos conhecer a glória, nós a encontraremos, passaremos a conhecer, passaremos a enxergar à medida em que vamos nos aprofundando no conhecimento da pessoa
de Jesus Cristo. Há uma riqueza de glória revelada, então, na pessoa de Jesus. Então, é muito mais profundo do que a gente possa, então, imaginar a pessoa de Cristo. É além da capacidade de compreensão. Por isso que nós precisamos, de fato, da ajuda do Espírito de Deus para que a gente possa entender as coisas da maneira como Deus, então, revela. E o centro, vamos dizer, desse mistério, o ápice desse mistério, né? O ponto máximo do mistério revelado é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quem diria que Deus viria a habitar dentro do homem? Isso é uma coisa impensada. Talvez para nós hoje, que já ouvimos tanto, já fomos ensinados no Novo Testamento acerca dessa verdade, isso pode até ter se tornado comum para nós. Mas esta é uma verdade que estava fora de toda cogitação. Os profetas não tinham noção do que significaria Deus habitar na sua casa. A ideia que se tinha ainda era a ideia do templo físico, mas essa habitação de Deus no Espírito é algo que vai sendo revelado no Novo Testamento, algo que vai sendo trazido como revelação na pessoa de Jesus Cristo. E mais do que isso, não é somente o Deus vir habitar dentro de nós, agora é Deus nos tornar participantes da sua glória. Então, passarmos a enxergar aquilo que os crentes, vamos dizer assim, do Antigo Testamento não viram. Passar a entender, quando falo enxergar aqui, é entendimento, né? Compreensão espiritual. São os olhos do coração que são abertos para que a gente possa, então, enxergar esta glória de Deus. Na semana passada nós falamos, né, que nós vamos sendo transformados na glória que enxergamos, né, naquilo que estamos vendo. Somos transformados, Paulo escreve aos Coríntios, de glória em glória, a sua imagem, né, conforme a sua imagem, pelo Espírito. Então o Espírito Santo vai nos levando nesta jornada. Nós passamos a conhecer a Cristo por revelação. E essa revelação que nós temos dele vai transformando a nossa vida. E nós passamos a refletir, a partir da própria vida, aquilo que dele temos conhecido. Por isso que quanto mais o conhecemos, mais nítida a imagem de Deus em nós. Somos transformados na sua imagem, ou seja, a imagem de Deus, que um dia Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, que foi ofuscada por conta do pecado. E quanto mais envolvido no pecado, mais distanciamento desta imagem. Mas em Cristo a imagem começa a ser restaurada. E o processo de santificação torna-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então a imagem de Deus começa a ser vista em nós de uma forma mais nítida. Neste processo de conhecimento, neste processo de intimidade, neste processo de revelação, nós somos transformados então de glória em glória. Por isso que à medida em que Paulo vai falando da pessoa de Jesus, ele vai aprofundando esse conhecimento. Paulo, ele refletia aquilo que ele conhecia. Então, por que ele avançou no seu ministério? Por que ele suportou tanta oposição? Por que ele continuou perseverando mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das dificuldades? Porque ele tinha um conhecimento que dava suporte a tudo isso. Se nós não tivermos o conhecimento que nos dá suporte para os níveis de enfrentamento que o ministério exige, a gente para no meio do caminho. E a superficialidade no conhecimento da pessoa de Cristo é que tem levado muita gente a viver nos altos e baixos da espiritualidade. Um dia estão muito bem, no outro dia estão muito mal, só se envolve nas coisas que são convenientes, naquelas que não gosta, vai deixando de lado. Enfim, não há um parâmetro, não há uma referência, não há conhecimento suficiente para manutenção. A geração que permanece é uma geração que conhece. Porque conhece, permanece. Quando não conhece, não tem como permanecer. Porque a nossa permanência depende do quanto a Ele estamos ligados. Lembra o que está escrito em João no capítulo 15, né? Ele dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e não der fruto, vocês são cortados. E esse fruto é resultado da relação, do conhecimento, do quanto você tem de conhecimento dele. Quando nós não conhecemos, ainda que estando muito próximos dele,
a gente não produz aquilo que deve ser produzido na vida. Por isso que ele nos adverte. Mas ele diz, se estivermos nele, a vida vai dar fruto e ele nos polda para que a gente dê mais fruto ainda. Então a vida é resultado do que a gente conhece. Isso em todas as áreas, né? Isso do ponto de vista natural também se aplica. Nós somos o que a gente conhece. A gente não pode ir além daquilo que a gente conhece. Então a sua vida natural, ela só vai até os limites do seu conhecimento. Quanto mais você conhece, quanto mais você se aprofunda em um determinado assunto, mais você avança, mais você enxerga possibilidades, mais o seu horizonte é alargado. Então o conhecimento promove isso na vida, do ponto de vista natural, espiritualmente falando, não é diferente. Não há como desejarmos simplesmente ter uma vida espiritual madura se nós não nos lançamos para conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E como temos sempre afirmado, não é informação, porque de informação a gente está cheio. A gente tem muita informação. A gente conhece as histórias, a gente sabe até os versículos decorados. A questão é a revelação que nos é dada pelo Espírito Santo e como isso nos transforma. É esse conhecimento. A palavra conhecer no hebraico, ela é tão profunda que ela se assemelha, ela é usada, na verdade, para também o nível de relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Então não há maior intimidade do que uma relação sexual. E é exatamente esta palavra conhecer que é dita, então, quando se fala assim, o povo perece porque lhe falta conhecimento. Essa intimidade, essa relação profunda com Deus que nos mantém de pé, que nos faz saber quem é Deus, que nos faz conhecer a nós mesmos e nos leva a entender qual é o propósito. Aí sim, conhecendo Deus, sabendo quem eu sou e entendendo o propósito, eu permaneço. Mas se eu não conheço a Deus, vou me conhecer pouco e também vou entender pouco sobre o propósito. Então serei muito mais movido por emoções e por vontade pessoal do que por uma vontade divina. E é quando a vontade pessoal prevalece que esses altos e baixos na vida começam a acontecer. Aí você é tomado por desânimo, por falta de vontade de continuar avançando, você começa a fazer muitas coisas, mas sem uma direção específica, sem atingir um alvo específico. Então conhecer a Cristo é fundamento, porque em primeiro lugar, preste bem atenção a isso, em primeiro chamado é para a comunhão. Se nós deixarmos de lado aquilo que é o nosso primeiro chamado, todas as demais coisas sofrerão a consequência disso. Quando Deus nos chamou para a comunhão, chamou para estar junto, para estar perto. Se a gente não tem a comunhão, as demais coisas elas vão faltar. E quanto maior o nível de envolvimento, então, nesta relação com Deus, mais todas as áreas da vida serão afetadas. Não sei se você que tem acompanhado os estudos tem percebido o quanto Paulo ele traz para bem perto das pessoas o impacto que a revelação que elas têm de Jesus causa. Ele diz, olha, já que vocês conhecem desta forma, já que vocês se submeteram a este conhecimento, já que a mente de vocês foram abertas para isso, aí ele começa a falar das relações familiares, começa a falar das relações de trabalho, ele começa a falar das relações entre os irmãos na igreja, o dia a dia das pessoas é afetado com esse conhecimento. Então a gente sabe o quanto conhece de Jesus de fato, é pelo nosso dia a dia, é a maneira como a gente se comporta nas várias áreas de relacionamento. A gente vai se relacionando em casa, no trabalho, com as pessoas, com quem não conhece a Cristo. A maneira como a gente lidar com essas relações revelam um verdadeiro parâmetro do quanto nós conhecemos a Jesus. Quando Paulo começou, por exemplo, lá em Efésios, que a gente leu isso, tanto no capítulo 5, finalzinho, e no capítulo 6 também, dizendo assim, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, esposas, submetam. Isso vem de onde? Qual foi o começo disso tudo? Paulo vem falando da revelação, Paulo vem falando da pessoa de Jesus, do que Deus fez e de como esse negócio alcançou o nosso coração e promoveu uma transformação. E aí essa transformação desemboca onde? Primeiramente na família, depois nas relações de trabalho, depois nas relações na própria igreja. Se essa transformação não se evidencia nesses níveis de relação, tem alguma coisa errada com aquilo que a gente conheceu.
O nosso nível de conversão foi talvez muito superficial, ou talvez almático, né? Apenas a alma é que foi tocada por alguma emoção. Mas quando a transformação alcança o espírito, todas as áreas da vida são afetadas. A maneira como a gente fala, as coisas que a gente passa a fazer, coisas que nós deixamos de lado, outras que nós passamos a obter, coisas que passam a ter um verdadeiro valor para nós, outras coisas que já não são mais tão valiosas. Tudo na vida é afetado, quando então nós passamos a ter o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Tudo na vida é afetado quando nós passamos a ter então essa revelação da pessoa de Jesus. Então é algo que Paulo vai tratando nestas cartas, e principalmente aqui quando ele chega no livro que ele escreve então aos Filipenses. Esse é o cerne, né? O centro. Cristo em nós, a esperança da glória. Então esta glória é algo profundo, é algo que se toma conhecimento, é algo que a gente vai tendo acesso à medida em que nós vamos nos relacionando com ele. E hoje nós temos acesso a isso porque Cristo está em nós, né? Há uma relação profunda que foi estabelecida com a nova aliança, né? A nova aliança estabeleceu uma relação de profundidade além do que a gente possa imaginar. Nesta relação de profundidade da nova aliança, o nome com que Deus se revela é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então é Deus conosco, não é somente Deus perto, mas Deus dentro, Deus habitando dentro de nós. Isso quer dizer que o acesso a esse mistério está dentro de você. Você carrega a excelência desse mistério dentro de você. Você já imaginou a riqueza disso, a profundidade disso? Há uma glória, a glória daquele que criou todo o universo, a glória daquele que mantém todas as coisas vivas e sendo sustentadas, a glória daquele que tem toda a sabedoria e todo o conhecimento. Esta glória foi depositada em um vaso de barro. Nós somos estes vasos de barro onde Deus depositou a excelência da sua glória. Então ela está mais perto de nós do que nós então imaginamos. O que nós precisamos é ter acesso. Precisamos romper então esta porta que possa nos impedir de termos acesso a esse conhecimento que abre então a vida, que alarga os horizontes, que nos faz ir mais adiante. Esse conhecimento da glória de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Mas isso foram coisas que nós comentamos na semana passada, falando acerca desse texto. Mas agora vamos falar de alguns outros textos. Então você acompanha aí com a sua Bíblia aberta aí no livro que Paulo escreveu aos Colossenses, Colossenses capítulo 1, e vamos então fazer referência a alguns textos. Essa carta, ela tem apenas 4 capítulos, dá para a gente então ir ler uma quantidade de texto maior de cada um deles, apesar de que muitas porções aqui são bastante profundas e gastaríamos muito tempo para analisar cada uma delas, mas vamos tentar ter uma visão panorâmica daquilo então que é dito. Então, a partir do capítulo 1, e claro, né, nós hoje não começamos orando, mas está tudo orado, viu? Está tudo debaixo da bênção, o Senhor está conosco, o Espírito Santo nos concederá a sabedoria e o conhecimento necessário para a gente avançar, amém? Colossenses no capítulo 1, no versículo 1, até as saudações de Paulo já são de ensino, né? Paulo, tanto nas suas saudações, quanto nas maneiras como ele finaliza os seus livros, as suas cartas, né? Ele sempre é profundo naquilo que ele vai fazendo. Ele já começa aqui apresentando-se, ele não fala de uma outra coisa a não ser do seu próprio chamado, e exaltando aquele que então o chamou, né? Diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, não por vontade dele, por vontade de Deus. Nós recebemos o chamado que recebemos por vontade de Deus e agimos a partir do chamado que recebemos em obediência
àquele que nos enviou. A palavra apóstolo literalmente significa alguém que foi enviado. Havia uma autoridade sobre a vida de Paulo que fora dada por Deus para fazer aquilo que ele estava fazendo. Nós temos a autoridade na sua plenitude, desenvolvida na nossa vida, quando nós estamos no que Deus nos mandou fazer. Quando tentamos fazer o que Deus não nos mandou fazer, a gente pode até fazer na força do braço, se esforçar para que as coisas aconteçam, mas nós não teremos a autoridade necessária para tornar a realidade da vontade de Deus, porque temos autoridade naquilo que fazemos, quando estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer. E aí Paulo, juntamente com Timóteo, eles estão então enviando esta carta aos irmãos em Colossos, e no versículo 3 ele diz: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. E aí algumas frases que às vezes passam desapercebidas, né? Mas elas têm bastante valor, elas falam de algumas coisas importantes. Por exemplo, como o início desse capítulo, desse versículo 4, desculpe, que diz: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, se ouviu falar, Paulo não esteve presente, mas ele ouviu falar do testemunho, ele ouviu falar da fé, ou seja, a manifestação, a prática da fé e a prática do amor, do cuidado daquela igreja, tornou esse testemunho conhecido até de pessoas que nem conheciam a própria igreja. Então, a sua fé e o amor manifesto são verdadeiros testemunhos que podem ir mais distante, mais longe do que você possa então imaginar. Hoje, se ouvisse falar da sua fé, se ouvisse falar do seu amor, o que se declararia a esse respeito, né? O que se diria a esse respeito? Paulo dava graças a Deus, porque certamente o que ele ouviu falar da fé e do amor daquela comunidade apontava para uma comunidade que estava crescendo, para uma comunidade que estava se desenvolvendo, para uma comunidade que estava trilhando o caminho da maturidade. Por isso Paulo diz que dava graças a Deus por aquilo que ele tinha ouvido falar. Então o nosso testemunho se ouve falar, seja para bom, seja para mal, seja para certo, seja para errado, mas aquilo que você faz repercute. Quando você tem uma aliança com Deus ou quando você carrega o nome de Deus, aquilo que você faz é comum. Já viu aquela pedrinha que você joga no meio de um lago e aquela onda que surge a partir da pedra que é lançada dentro do lago, ela vai crescendo, ela vai se espalhando, e ela chega em lugares distantes do próprio lago. Então assim é o testemunho. Ele tem uma repercussão, ele tem uma ação que vai mais distante do que a gente possa imaginar. Então muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com a maneira como você age, porque às vezes você pensa que isso não tem repercussão nenhuma, mas um dia se ouvirá falar do que você está falando, se ouvirá falar do que você está fazendo, se ouvirá falar da maneira como você manifesta o amor. Paulo diz, né? Eu dou graças a Deus, no tocante a vocês, desde o dia em que eu ouvi falar da vossa fé e do amor que você tem para com todos os santos. Então, quando Paulo tomou notícia do que estava acontecendo em Colossos, esta comunidade passou a fazer parte da sua lista de oração. Quando ele tomou conhecimento do que estava acontecendo entre eles, no que diz respeito à fé e o amor, então as orações de ações de graças e algumas outras coisas pelas quais ele vai orar, que a gente já vai ler, então passaram a fazer parte do dia a dia aí do apóstolo Paulo. Versículo 6, falando acerca do evangelho, diz, né, que o evangelho chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. O evangelho, quando chega, ele produz fruto e ele cresce. Se o evangelho chega em algum lugar e ele não produz fruto e não cresceu, é porque esse evangelho ainda não foi abraçado da forma como deveria.
O Evangelho é o poder de Deus, né? Paulo escreve sobre isso. Ele é o poder de Deus para salvar. É o poder de Deus para transformar. Então, se os frutos e o crescimento não acontecem, vamos dizer, a dificuldade não está no Evangelho, mas naqueles que abraçaram então a sua mensagem. Como a mensagem do Evangelho foi abraçada pelos irmãos em Colossos da maneira correta, o resultado natural de uma comunidade que abraça o Evangelho na sua essência é produzir os frutos deste Evangelho e continuar crescendo por conta deste próprio Evangelho. O Evangelho chegou até eles, Paulo diz, como tem chegado em outros lugares do mundo, e chegou produzindo fruto e crescendo. Isso tanto vale, viu? Tanto vale para a sua vida como pessoa, como para nós como igreja. Tanto vale para o indivíduo como para a comunidade. Quando eu digo assim, agora eu sou crente, agora eu estou seguindo o Evangelho, esta confissão, ela se evidenciará através de uma vida que produz frutos e que cresce. No lugar onde o Evangelho chega, ele produz frutos e ele cresce. No lugar onde o Evangelho se estabelece, algum nível de transformação, então, acontece. E deve ser, então, contínua, né? Esse produzir fruto e esse crescimento precisam ser contínuos, porque esta mensagem, ela é renovadora, ela é transformadora, ela é fundamento. Então, o crescimento acontece a partir dela. Paulo diz assim, tal acontece entre vós, ou seja, o crescimento e o produzir fruto está acontecendo entre vós. Aí diz, desde o dia em que ouvistes, agora preste atenção na segunda frase, na segunda palavra, né? Diz, desde o dia em que ouvistes e desde o dia em que entendestes a graça de Deus, na verdade, é o entendimento da graça que os leva a produzir frutos e a continuar crescendo. Desde o dia em que se ouve e que se entende. Quando apenas se ouve sem o entendimento, não há como a produção do fruto e o crescimento acontecer. Mateus, no capítulo 13, você anota, depois você vai lá ler. Mas você deve conhecer, né? Mateus, capítulo 13, fala da parábola do semeador. E aí diz que o semeador saiu a semear, e na verdade essa parábola ela faz uma metáfora com os vários tipos de coração, né? Que recebem a semente, que é a própria palavra de Deus. Que é a palavra de Deus, e note, a palavra de Deus tem poder, é a mensagem. A palavra de Deus carrega a vida. Mas dependendo do lugar onde ela foi semeada, ela se torna infrutífera. Então se ela cai à beira do caminho, ou seja, num terreno duro, ela não consegue penetrar o profundo suficiente para produzir frutos. Se a semente, se a mensagem, ela não penetra no nosso coração de maneira profunda, facilmente ela será esquecida. Mas também tem aquele tipo de solo que é o rochoso, que não tem raiz, ou seja, a semente precisa criar raiz dentro de nós. Quando ela não tem raiz, o sol, ou seja, as coisas difíceis, as tribulações, as dificuldades secam a planta e ela não produz fruto. A semente também pode cair entre os espinhos. Aí fala daqueles que são tomados pelos cuidados desta vida, pelas preocupações, estão sempre envolvidos com ansiedade e preocupação. Neste solo, deste coração, também esta semente não pode se aprofundar para produzir frutos. A semente precisa criar raízes dentro do solo, para que então os frutos sejam manifestos do lado de fora. E aí o que é que nesta parábola se diz acerca do terreno que é bom? Que a semente caiu e produziu frutos. Quando Jesus explica a parábola, ele diz assim, aquele que produz frutos é aquele que ouve e entende. Então precisamos entender, precisamos sair da superficialidade para a profundidade, a fim de que a vida torne-se então frutífera. A superficialidade torna-nos apenas bons religiosos. Pessoas que têm um caráter e uma moral aceitável, mas não leva a vida a produzir frutos para o reino. Deus não nos chamou para sermos simplesmente boas pessoas. Deus nos chamou para um processo de transformação radical.
que nos leva então à produção de frutos para o reino e ao crescimento que leva à maturidade. Mas quem experimenta isso? Quem ouve e quem entende. Paulo ouviu falar da fé e do amor daqueles irmãos, porque no momento em que eles ouviram a mensagem, eles entenderam a graça. Então, tudo aquilo que a graça significa, o que é que este favor de Deus fez com eles, o que é que este favor de Deus operou dentro deles, para onde este favor e esta graça de Deus os impulsionava. Eles ouviram e eles entenderam. A resposta imediata a quem ouve e entende é uma vida que produz frutos e que caminha o caminho, então, do crescimento. Por isso que precisamos do Espírito de Deus, né? Por isso que não dá para a gente simplesmente se manter de pé somente com informações. Precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos e nos faça enxergar. Preste atenção, esse é um tempo de oportunidades que Deus nos tem dado. Há mais em Cristo do que a gente possa imaginar. Há mais na graça de Deus do que a gente possa imaginar. Nós não podemos nos contentar simplesmente pelo fato de sabermos a graça é favor imerecido. Pronto, acabou-se. Todo o nosso conhecimento da graça se resume à definição da palavra. E aí a gente exatamente vive assim. A gente vive somente na superficialidade de conhecer as palavras na sua definição. Mas o que isso significa? O que espiritualmente estas coisas trazem? O que é que elas causam de impacto dentro de nós? É para esse lugar que Deus está nos chamando nesse tempo. E isso passa por esse entendimento. Uma mente que é aberta, uma mente afetada. Preste atenção, olha, a palavra de Deus diz que você tem a mente de Cristo. Sim, entendeu a profundidade dessa afirmação que a palavra diz? Você tem a mente de Cristo. Você tem a capacidade dentro de você de entender as coisas mais profundas do ponto de vista espiritual. Você pode ir muito mais além do que você já foi. Você pode chegar a níveis mais profundos. Você carrega em você a mente de Cristo. Ou seja, você pode pensar como Ele, você pode sentir como Ele, você pode entender as coisas da maneira como Ele entende. Mas este entendimento, ele é processual. Ou seja, o conhecimento que eu tenho hoje, eu coloco em prática. Isso me habilita para um conhecimento mais profundo. Porque, na verdade, a prática do que a gente conhece, isso também exige comunhão. E à medida em que a gente mantém comunhão, a gente se habilita para conhecer ainda mais. O conhecimento, neste nível, ele exige tempo, ele exige dedicação, ele exige entrega. Ele não é dado de mãos beijadas, vamos dizer assim. Há algo que precisa ser feito da minha parte, há decisões que eu preciso tomar, que me levarão a esse nível de conhecimento, de sair da definição das palavras para a profundidade da revelação e daquilo que espiritualmente elas significam. Amém. A graça é um favor imerecido, mas a gente pode ir muito mais além, entender como é que esta graça nos alcançou. Como é que a gente, de fato, vai se sentir não merecedores de tudo que Deus fez se nós não tomarmos conhecimento da graça? Como é que a gente vai, de verdade, ser aqueles que se enxergam como pecadores, que estavam perdidos, que estavam vivendo na lama do pecado, se nós não entendermos o que é esta graça? Quanto menor o conhecimento da graça, menor também a nossa gratidão para com Deus. A nossa gratidão para com Deus está na medida do que a gente conhece da graça. Então, quando eu entendo a grandeza da graça de Deus, isso vai voltar para Ele, através da minha vida, também ações de graça, porque eu vou entender o quanto eu estava perdido, o quanto eu estava afastado, o quanto eu não merecia absolutamente nada, o que seria o meu fim. Quando estas coisas vêm, aí eu me sinto agradecido. Aí eu me torno mais humilde, porque aí eu enxergo que eu não era nada. E se tem alguma coisa que faz diferença na minha vida, é Ele. Eu não tenho nada em mim mesmo. Então me torno muito mais humilde, me torno menos soberbo, não é? Não permito que a soberba ou que a vaidade penetre no meu coração, porque eu sei quem eu sou, sei quem eu era, sei quem Ele me tornou. Então, é por isso que a fé e o amor são resultados
desse entendimento. Desde o primeiro dia lá que vocês ouviram e vocês entenderam então a graça de Deus, e aí então a vida da fé e do amor vai sendo desenvolvida e o fruto e o crescimento vai acontecendo. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que Deus nos tem dado oportunidade, porque talvez muitas outras foram perdidas, mas há mais uma oportunidade que Deus está nos dando de conhecer a Jesus Cristo. Conheça Jesus, mas conheça de fato, de verdade, não apenas de ouvir falar. Que Ele seja a pessoa que move a sua vida e que os seus olhos sejam abertos para contemplar o tamanho da graça, a revelação da cruz, da mensagem da cruz. Alguns olham simplesmente aquilo que aconteceu como se fosse uma cena de cinema ou uma peça de teatro, mas não conseguem ir além. Era Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens o seu pecado, e então restaurando todas as coisas. É muito mais além do que a gente possa imaginar. Então nós precisamos ir adiante. E quando formos adiante no conhecimento, aí se ouvirá falar da sua fé e do seu amor, aonde você estiver, porque os frutos e o crescimento, que são resultado daqueles que abraçam a mensagem e fazem e permitem que essa mensagem crie raízes, vai se tornar então manifesto através da sua vida. Por isso que, como é comum do apóstolo Paulo, ele agora vai descrever a oração que ele fazia então pelos irmãos. A oração que movia o seu coração especificamente para aquela igreja em Colossos, né? Aqui mais duas pessoas são citadas no começo. Paulo diz que está com Timóteo. Agora Paulo fala do Epáfras, que certamente foi um instrumento que Deus usou para que o trabalho em Colossos pudesse se desenvolver. O texto diz que lá os irmãos foram instruídos por Epáfras, que era conservo, né? Então, um instrumento de Deus, que Deus usou, um fiel ministro de Cristo, que então estava à disposição daquela igreja para servi-los e fazê-los avançar no conhecimento, no entendimento da graça de Deus. A oração do apóstolo Paulo começa aí a ser descrita, né, a partir do versículo 9. E aí no comecinho, e isso faz uma diferença enorme em relação a esse ministério apostólico de Paulo. O ministério apostólico de Paulo, ele não se resumia simplesmente a estar em determinadas regiões, estabelecer trabalhos e depois então ele ir para outras regiões. Havia um cuidado, havia um interesse real com as igrejas, né, com os trabalhos que eram abertos por parte então do apóstolo. E se tinha uma coisa que ele vai revelando nas cartas que ele escreve, que movia o seu coração, era o cuidado pelas igrejas. E isso se revela pela maneira como ele ora por elas. No versículo 9, ele diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, ou seja, desde que a gente tomou conhecimento das coisas que Deus está fazendo no meio de vocês, desde esse dia, Paulo diz assim: não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar. A continuidade de uma oração, a perseverança de oração, um objetivo claro de que a igreja, e ele vai dizer aqui pelo que ele vai orar, né? A gente já vai ler aqui o conteúdo desta oração, mas antes de entrar no conteúdo desta oração, essa disposição de orar sem cessar, é isso que vai fazer toda uma diferença em lugares que o apóstolo nem foi, ele nem tinha ido em Colossos, mas ele tomou conhecimento do que estava acontecendo e ele passou a orar incessantemente pelaquela igreja, né, pelos irmãos que ali estavam, para que a obra de Deus tivesse o seu desenvolvimento. O que nós desejamos, que a obra de Deus seja desenvolvida, que a obra de Deus avance, que a obra de Deus ela cresça. Mas para que isso aconteça, nós precisamos orar incessantemente pela igreja. Precisamos orar incessantemente pela igreja local. Paulo está orando por uma igreja local, por uma igreja de uma determinada região, por uma comunidade de discípulos. Ele ora para que naquele lugar a obra de Deus se desenvolvesse, que os irmãos
crescessem e dessem fruto. Era o objetivo. Então a obra avança à medida em que nós nos dispomos a orar e nos colocamos diante de Deus para pedir que a sua vontade se estabeleça nestas comunidades locais. Nós somos uma comunidade local. Nós temos uma identidade que carregamos o nome, somos a Igreja Apostólica Batista Viva no IPCEP. E há outras tantas comunidades que carregam então a sua identidade revelada no seu próprio nome. E cada uma tem uma importância dentro do todo, do corpo de Cristo. E a nossa oração incessante é para que a obra de Deus continue avançando em cada comunidade local, inclusive na nossa comunidade local. Nós estamos vivendo esse tempo agora de tempestade de oração, estamos aí encerrando mais uma tempestade de oração, mas o que Deus tem trazido através do seu Espírito ao nosso coração é que nós precisamos intensificar ainda mais a nossa oração pela igreja local. Nós, durante a tempestade de oração, oramos pelo Brasil, pela nação, oramos por Israel e oramos também pela igreja de uma forma geral. Mas chegou a hora de nós orarmos mais intensamente pela igreja local. Porque se como igreja local nós dermos frutos e crescermos, o corpo como um todo será abençoado. Porque quando um membro do corpo executa bem a sua função, todo o corpo é beneficiado. Quando a mão executa bem a sua função, todo o corpo é beneficiado. Quando as pernas executam bem a sua função, todo o corpo é beneficiado. Então, quando uma igreja local executa bem a sua função, todo o corpo de Cristo é abençoado. E como igreja local, nós queremos ser servos de todo o corpo de Cristo. Para isso, precisamos então desempenhar bem as funções, o chamado e a vocação que Deus nos tem dado. E para que o desenvolvimento disso aconteça, oração. Esse sentimento, esse cuidado, esse zelo. Havia um cuidado, havia um zelo demonstrado pelo apóstolo Paulo em relação à igreja local. Ele não fecha os olhos para os desafios que a igreja local vive, ele não fecha os olhos para os problemas que ela enfrentava, para os erros que poderiam ser cometidos, mas ele amava a igreja local, ele amava as comunidades, ele sabia que era a partir desses lugares que a obra de Deus ia se desenvolvendo. Ele entendia a responsabilidade que cada igreja tinha nos locais onde estavam plantadas. Ele respeitava as hierarquias estabelecidas. Ele orava pela manifestação dos dons. Ele orava então pelos que lideravam. Ele aconselhava, ele orientava aqueles que estavam à frente dos trabalhos para que todo o desenvolvimento da igreja viesse a acontecer. Então, esse início, aquelas frases que eu disse para você, que às vezes passam desapercebidas e a gente lê e a gente quer ver o que vem depois, mas elas já falam de coisas tão importantes. Quando aqui Paulo diz que não cessava de orar por vós, então é uma atitude que faz toda a diferença no desenvolvimento então da obra e da vontade de Deus. Então se prepara porque a gente vai orar e vamos orar ainda mais pela igreja local. Precisamos que a mão de Deus venha sobre nós, que a direção de Deus se estabeleça, que Deus nos trate, que Deus nos discipline se for necessário. Mas o que nós queremos é ser participantes da santidade e desenvolvermos a sua vontade com a motivação correta no coração, abençoando a vida de cada discípulo para que possam despontar na sua vocação e no seu chamado. E assim como igreja, sermos sal e sermos luz, manifestarmos os atos de justiça de Deus e implantarmos o reino de Deus na nossa geração, dentro daquilo que Deus nos mandar então fazer. Então nós não podemos cessar de orar. Então se prepara que mais adiante aí estamos terminando esse primeiro semestre, próxima terça-feira, esse mês de junho termina, começamos o segundo semestre desse ano e eu sei que Deus nos moverá em oração específica pela igreja local, profetizar a palavra e orar. Você pode pensar, mas orar o quê? O que é que a gente vai orar em favor da igreja local? Tem muita coisa que você pode orar em favor da igreja local, mas às vezes nós focamos mais nas dificuldades e nos problemas e deixamos de semear aquilo que aqui a gente quer que a igreja se torne. A oração do apóstolo Paulo
na sua maioria, você vai ver lá tanto em Efésios como em Filipenses, você percebe que a oração do apóstolo Paulo em favor da igreja é para que ela se torne, não é simplesmente para retirar alguma coisa que está acontecendo, mas ele enxerga o que a igreja deve ser e ele começa a orar para que a igreja se torne aquilo. Então, esse deve ser o conteúdo da nossa oração quando nós oramos pela igreja local. O que é que a gente quer que ela se torne? Nós, às vezes, somos rápidos e eficientes em estabelecer diagnósticos e, geralmente, a gente consegue enxergar os defeitos, né? As dificuldades, os erros. Mas o que é que nós queremos que a igreja se torne? Então, isso precisa ocupar a nossa oração. Se de fato nós amamos, se de fato estamos envolvidos e comprometidos, então nós oraremos para que ela se torne aquilo que Deus quer que ela seja. E para que ela se torne, então precisamos proclamar, precisamos profetizar, precisamos liberar então a bênção de Deus sobre ela, combatendo o mal, é claro, desfazendo as obras do diabo, mas sobretudo profetizando, declarando o que ela deve se tornar. E preste atenção, isso afeta a nossa vida diretamente. Porque aquilo que eu quero que a igreja se transforme precisa ser evidenciado primeiramente em mim. Eu não posso dizer assim, está faltando amor. Se eu estou dizendo isso é porque está faltando amor em mim. Se eu estou dizendo que está desarmada, está desorganizada, é porque isso está acontecendo comigo. Porque eu oro para que a igreja se transforme em algo. E isso que é objeto da minha oração começa a ser evidenciado primeiramente na minha vida. Então Paulo diz, eu não cesso de orar por vocês. E agora vamos para a petição dele, né? O que é que ele pede? Certamente, o que ele vai pedir é aquilo que é mais importante. A igreja pode ter muitas necessidades, mas há aquilo que é mais importante. Aquilo que ela deve adquirir, aquilo que ela deve obter em primeiro lugar. Quando Paulo fala, e você vai perceber, depois você relembra as orações que ele fez em Éfeso, no livro aos Efésios, a oração que ele fez também em Filipos, aos irmãos em Filipos, para os irmãos em Filipos, e agora estamos aqui nessa oração aos Colossenses. Você vai ver que há algo comum nessas orações, apesar delas serem feitas de forma diferente, mas há uma linha comum. Há algo que Paulo entendia que era o mais importante para que uma igreja tivesse. O que é que ele pede aqui então? Diz assim, que transbordeis. Então não é pouca coisa, né? É muito. Tem que transbordar. Transbordar de quê? Aí diz, de pleno conhecimento da sua vontade. Uma igreja precisa transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Quando nós não temos o pleno conhecimento da vontade de Deus, a gente pode atirar para tudo que é lado e nunca alcançar nenhum objetivo. Quando nós não temos o transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, nos faltará convicção no meio da jornada. Nos faltará a certeza de se estamos ou não indo para o caminho certo. Por isso que Paulo sabia, olha, e ele vai falar disso mais na frente, há uma riqueza na convicção. Porque a convicção nos traz a perseverança, a permanência e nos leva a atingir então os nossos objetivos. Mas para isso, nós precisamos transbordar de pleno conhecimento da sua vontade. Hoje, a palavra de Deus já revela da sua vontade para nós, né? A vontade de Deus revelada, quanto mais nos lançamos a palavra, mais a vontade revelada de Deus vai nos sendo dada. Mas há aqueles momentos específicos em que você entra em uma guerra e você precisa saber se é para avançar, se é para ficar, o que você deve fazer, como você deve fazer, as coisas que precisam ser feitas, como devem ser feitas, no tempo que devem ser feitas. Tudo isso é vontade de Deus que precisa se conhecer. Deus conduzindo os nossos passos, Ele fará em nós transbordar o pleno conhecimento, então, da sua vontade. Então, quando Paulo ora para os irmãos em Colossos, ele está orando. E olha, que isso aqui se aplica também à vida pessoal. O que é que de mais importante nós deveríamos buscar?
Qual é a coisa mais importante para adquirir? O pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Isso é o que você deveria buscar em primeiro lugar. Às vezes você corre aí para construir coisas em relação ao trabalho, em relação à vida acadêmica, em relação à constituição de família, tantas coisas que você sonha, que você se esforça, que você dá o melhor de você, mas quando você transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, você vai ver como estas coisas serão diretamente afetadas e elas estarão alinhadas com aquilo que Deus quer. Às vezes você trabalha e tem alguma coisa e nunca se torna do jeito que você quer, porque antes disso você tinha que ter buscado o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, transbordar no pleno conhecimento da vontade dele, o apóstolo Paulo diz na sua oração, e que esta vontade se manifeste de que maneira? Ele diz, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, primeiro vem a revelação, primeiro vem o conhecimento. Conhecimento que nos dá sabedoria, a administração daquilo que conhecemos. Um conhecimento que é prioritariamente espiritual. É um conhecimento que é de Deus, um conhecimento que vem de Deus, um conhecimento que é dado pelo Espírito Santo, conhecimento obtido pela palavra de Deus, conhecimento da sua vontade. Isso é a primeira coisa, isso é o mais importante. Conhecer a sua vontade. Aí ele diz, a fim de... Ou seja, se eu transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, certamente eu vou viver de modo digno do Senhor. Paulo queria que eles vivessem desta maneira, mas Paulo entendia que eles não chegariam a viver desta maneira se eles não transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então ele ora primeiro para que eles transbordem deste conhecimento em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que eles possam viver então de maneira digna do Senhor. Tudo começa comunhão, relacionamento, conhecimento. Se falta estas coisas, a vida é afetada. Passamos a viver de uma forma indigna quando nos falta o conhecimento. Em vez de nós contribuirmos para o progresso do Evangelho, a gente termina se tornando uma pedra de tropeço no meio do caminho. Terminamos atrapalhando o que Deus está fazendo, em vez de contribuir com o que Ele está fazendo. Viver de maneira digna do Evangelho, viver a verdade, viver a justiça, viver a santidade, viver o compromisso, viver a seriedade do serviço, viver o chamado, viver a vocação, isso é viver de maneira digna do Evangelho. Um representante fiel de Jesus, que não envergonha no lugar onde está, ele o representa e não torna o conhecimento de Jesus distorcido, não, ele vive de maneira digna. Mas por quê? Porque ele tem transbordado no pleno conhecimento da vontade. E o texto diz assim, né? Para o seu inteiro agrado. Preste atenção na sequência. Conhecimento que leva a viver de uma maneira digna. Uma vida digna que produz frutos. O texto diz, frutificando em toda boa obra e crescendo. Ele volta no pleno conhecimento de Deus. Você viu que é um ciclo? Você transborda no conhecimento da sua vontade, aí você tem sabedoria e entendimento espiritual. Isso te faz viver de maneira digna. E essa dignidade produz frutos. A sua vida cresce, você cresce em toda boa obra. E isso te leva para conhecer ainda mais a Deus. É um círculo virtuoso, né? Não vicioso, é virtuoso. Você conhece a Deus, você tem entendimento espiritual, você vive de maneira digna, passa a ser frutífero. E aí, à medida em que você é frutífero, você busca conhecer ainda mais a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais sabedoria, mais entendimento, a vida torna-se digna, você é frutífero, conhece mais a Deus, e aí a coisa continua. Então, esta era a oração do apóstolo Paulo, que aqueles irmãos continuarem crescendo e frutificando. Você lembra que ele falou, logo no começo, que desde o dia em que eles abraçaram o Evangelho, que eles deram fruto e cresceram? Agora Paulo ele começa a destrinchar por que este crescimento e esta frutificação aconteceram. Por quê? Porque eles entendiam a vontade do Senhor.
e porque eles tinham sabedoria e entendimento espiritual, que é o que Paulo ora para que continue acontecendo. O que Paulo está orando aqui era para que a continuidade do que eles estavam vivendo se desse, não houvesse então paralisação nisso. Ou seja, continuem transbordando, continuem tendo entendimento espiritual, continuem sendo dignos, continuem frutificando, continuem então crescendo no pleno conhecimento de Deus. O versículo 11, a oração diz, né? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Mais uma vez a palavra glória aparece aqui e um dia a gente para somente para falar sobre glória, né? A importância da glória, o que isto significa e como esta coisa então afeta a vida. E Paulo diz, olha, eu peço a Deus que vocês sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. E aí, essa força vem para quê? Esta força que vem da glória de Deus, né? Que nos é dado. Ela vem com um objetivo, para que a gente seja perseverante, para que a gente seja longânimo e para que a gente, com alegria, possamos viver uma vida de gratidão a Deus. Então, a glória de Deus, o poder desta glória dentro de nós, nos leva então à perseverança, ou seja, manter-se firmes naquilo que sabemos que é de Deus, sem titubear, sem voltar atrás, sem se mover do lugar para onde Deus então nos mandou, o que Deus nos mandou fazer. Longanimidade é parecido com perseverança, mas fala do suportar com paciência. Então você ser paciente, mesmo diante das oposições, das adversidades, a paciência de esperar o tempo certo em que as coisas vão acontecer. Longanimidade, vamos dizer assim, é expressa naquela oração final do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que minta o produto da oliveira e não haja gado nos currais, ou seja, ainda que tudo esteja dando aparentemente errado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é o que? Longanimidade. É você suportar o que está acontecendo na esperança do que vai acontecer. Você tem certeza, afinal de contas, você está transbordando do pleno conhecimento da vontade. Então você tem certeza do que vai acontecer. Essa convicção move o seu coração. Então você é longânimo. A glória de Deus revelada em nós, o poder desta glória dentro de nós, nos torna pessoas perseverantes e longânimas. E também pessoas que não se abatem com a tristeza, mas vencem a tristeza com alegria, porque mantém sempre o seu coração agradecido a Deus por tudo, né? Por isso que Paulo dizia, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quando um coração está alegre, mesmo diante das dificuldades, a resposta desse coração, então, é a gratidão a Deus em todo o tempo. Então, somos gratos a Deus. O texto diz, com alegria, dando graças ao Pai que vos chamou, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Então, esse que vos fez idôneo significa que tornou você apto para então receber o que você precisa e para realizar o que você tem que fazer. Todos os santos receberam desta idoneidade para o cumprimento daquilo que lhe cabe e participação da herança dos santos na luz. Então há uma herança da qual nós já participamos porque em Cristo nos tornamos idôneos. E é fundamental a participação desta herança porque aquilo que ela nos dá, ela faz a vida funcionar, faz o ministério alcançar então o seu objetivo. É parte da herança dos santos na luz. Então só esta oração já é uma oração de uma riqueza sem tamanho, não é não? E a gente precisa aprender a orar, irmãos. Precisamos aprender. Todos nós estamos aprendendo a orar. Precisamos aprender a orar. Onde é que a gente tem um modelo de oração? Na Bíblia.
Você viu aqui que nesta oração de Paulo pela igreja, ele não exalta, ele não faz menção dos problemas e das dificuldades, mas ele ora por aquilo que ele imagina e que ele entende em Deus que a igreja deve se tornar. Ele ora pelo conhecimento, porque ele sabe que se essa igreja transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, aquilo que nela se coloca como uma dificuldade, porque tinha, viu? Daqui a pouco a gente vai ler algumas coisas, não é que a igreja aqui era perfeita não, Colossos tinha lá suas dificuldades, mas quem transborda no pleno conhecimento da vontade vai ter muito mais possibilidade de lidar com as dificuldades e vencê-las. Então, não adianta você simplesmente dizer assim, se a pessoa é criança, né, se você tem uma criança, diz assim, não coloca o dedo na tomada, então ela não tem entendimento ainda, ela vai fazer isso simplesmente por pura obediência. Se é que vai te obedecer, né? Ela vai querer colocar. Mas vai chegar uma hora que ela vai precisar entender. Quando ela entender o porquê ela não deve colocar o dedo na tomada, então agora sim, a sua obediência muda de posição. Ela vai conseguir lidar com essa questão de uma forma diferente. Transbordar do pleno conhecimento da vontade é dar razão à nossa obediência. É sabermos por que estamos obedecendo. Sabermos por que estamos fazendo. Sabermos por que estamos servindo. E quando nós temos o porquê das coisas, certamente que a motivação no fazer é diferente. Mas o porquê das coisas está no transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. A sua vontade, a vontade de Deus, nos revela então o porquê de todas estas coisas. E aí a gente vai ter a razão de fazer. Amém? Eu não sei aqui se tem alguma pergunta. Eu não estou enxergando aqui se enviaram para mim ou não. Tá com quem? Tá com você? As perguntas estão chegando aqui, tá? E a gente vai responder aqui. Parando aqui para as perguntas, porque afinal nós, para continuarmos aqui, a gente já vai para uma outra questão que o apóstolo Paulo vai tratando. E daqui a pouco ele começa a entrar, e olha que a gente está só na metade do capítulo 1 de Colossenses. Irmãos, eu tento avançar aqui para a gente ir mais rápido, mas às vezes não dá. A cada palavra que a gente lê, a cada expressão do apóstolo Paulo é uma riqueza. A palavra de Deus é muito rica em tudo. E aí não adianta a gente simplesmente correr sem que a gente absorva as coisas que ele tem nos falado, né? Porque se é um tempo para a gente aprofundar, então a gente precisa gastar tempo na meditação do que está escrito. Amém? Então deixa eu ver aqui, temos duas perguntas. É uma pergunta só. Luciana Monteiro está perguntando, pastor, a palavra fala de todas as coisas que devemos guardar, que nós devemos guardar o coração, que tem a ver com as nossas emoções, alma, né? Coração vai além disso, tá? Coração, na verdade, é uma expressão usada no Antigo Testamento para o nosso próprio espírito, para a essência. Quando se fala de coração, se fala da essência, né? Essa essência que somos nós, esse espírito que somos nós, possui uma alma, né? Então a alma é a sede das emoções, a alma é a sede da vontade e da capacidade de entender as coisas. Isso é a alma. Mas o espírito, coração, tem a ver com esse lugar onde Deus fala conosco, com a consciência, né? Com essa intuição espiritual. Então, quando se fala de coração, se fala do lugar de onde todas as coisas partem. Ou seja, a nossa essência, a fonte da própria vida está no coração. Pois é, então está dizendo assim, então as emoções podem atrapalhar a vida espiritual? Claro que as emoções podem atrapalhar a vida espiritual. As emoções podem atrapalhar a vida como um todo, a espiritual, a natural, tudo, se não forem bem controladas. Por isso que o Espírito Santo veio para controlar as nossas emoções e a palavra de Deus vem para renovar a nossa mente, né? Por exemplo, uma vida destemperada, uma vida que não tem controle, a pessoa ela é estourada com qualquer coisa, a pessoa fala alguma coisa, a pessoa vai lá e estoura. São emoções que certamente vão atrapalhar
a vida espiritual. Agora, quanto mais de Deus nós tivermos, menos influência das emoções, menos influência da alma. Na verdade, a alma se sujeitará à própria vontade de Deus. A renovação da mente é exatamente para isso, para que a alma se sujeite à vontade de Deus. E a gente não permita, então, que a alma venha nos atrapalhar, porque ela pode sim atrapalhar, né? A vida por fé não pode ser movida por sentimentos, é incoerente, né? Às vezes você não está sentindo nada, mas você continua seguindo. Por quê? Porque você crê, você não se move por sentimentos, não é a sua alma quem determina. Há um salmo que o salmista diz assim: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. É como se ele estivesse dando comandos para a própria alma dele, né? Comandos para o seu próprio sentimento. A alma está levando ele a estar abatido, a alma está entristecida, e ele está dizendo para ele mesmo, dizendo para a alma dele: por que você está abatida? Por que você está triste dentro de mim? Espera em Deus. Ou seja, nós precisamos ordenar a própria alma, né? Ordenar aos próprios sentimentos. Às vezes você é tomado, por exemplo, por um sentimento de medo. Aí você vai se paralisar? Não, você tem uma alternativa. Você vai ordenar a sua alma. Dizer: não, você não vai temer. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A alma. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua vida. Então, não podemos deixar que a alma nos controle, né? Só tem um que pode nos controlar, que é aquele que se tornou o Senhor da nossa vida, que é Jesus Cristo. Então, ele sim pode ordenar tudo, mas a nossa alma não pode nos controlar. E aqui está só explicando, quis dizer, as emoções desalinhadas podem interferir numa vida espiritual mais profunda com o Senhor. Pode. Por isso que a gente, por exemplo, acredita no processo de cura interior. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem desatar porque tem problemas sérios na alma que precisam ser tratados. Pessoas que não conseguem lidar, por exemplo, com a ofensa, que não conseguem lidar com o perdão. Pessoas que têm problemas de autoestima, e é abaixo a autoestima. Pessoas que têm problemas de complexos de inferioridade, complexos de superioridade. Pessoas, enfim, que foram de alguma forma machucadas na alma, que sofreram na alma e que carregam então essas enfermidades, e isso as impede de avançar. Eu sempre, quando eu penso em libertação, porque para mim a cura interior é um nível de libertação. Assim como a libertação de maldições que a gente acredita, mas a cura interior também é um nível de libertação, né? A libertação de uma enfermidade. Imagina quando Jesus curou Lázaro. Na verdade, curou não, né? Ressuscitou. Ele já estava morto. Depois de 4 dias, Jesus vai ressuscitar Lázaro. Está lá em João, no capítulo 11. Depois você vai lá e lê a história. O final da história, depois que Lázaro ouve a voz de Jesus, porque quem ressuscita Lázaro é a voz de Jesus, né? Sai para fora. Ele já estava ressuscitado, ele já estava vivo. Mas ele estava cheio de atadura. Ele sai da caverna, atado nos pés, atado nas mãos e com a venda nos olhos. Quem é que consegue viver assim? Se ele tivesse vontade de correr, imagina aí, Lázaro com vontade de correr. Quando ele quisesse dar o primeiro passo, ele caía. Estava com os pés atados. Imagina se ele tivesse com muita vontade de abraçar. Ele não ia conseguir porque a mão estava atada. Ele não conseguia enxergar a beleza das coisas que estavam ao seu redor porque os seus olhos estavam vendados. Então não era só uma questão do desejo. O que acontece às vezes é que as pessoas até querem, mas estas prisões, essas ataduras, elas impedem que as pessoas então avancem. E muitos, eles passam a viver pacificamente com essas ataduras, sobrevivem com elas. Não vivem a plenitude da vida que Jesus prometeu, a vida com abundância, porque as ataduras estão lá presentes. E muitas dessas ataduras estão exatamente na alma. Ninguém consegue desenvolver a vida na sua plenitude se tiver tomado por complexos, com sentimentos de baixa autoestima, que vivendo sob o domínio da ofensa, sem conseguir liberar perdão, com a alma então sendo movida por esses sentimentos, isso paralisa uma vida. Então, neste nível, sim, a gente pode dizer que as emoções atrapalham e atrapalham muito o desenvolvimento de uma vida espiritual. Por isso que em todo tempo devemos sujeitar
a nossa vida, sujeitar então as nossas emoções ao controle do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe tratar muito bem de tudo isso, né? Sabe derramar o bálsamo para curar as feridas e tornar a nossa alma, então a alma liberta. Agora, o que nós vivemos é um processo, viu? Então há sempre áreas que precisam ser renovadas dentro de nós, na alma, né? No que diz respeito à nossa vontade, às nossas emoções e à nossa capacidade de compreensão. Então é um processo. Quanto mais eu exponho estas áreas a Deus, mais afetado pela vida de Deus essas áreas serão, e aí eu vou poder conviver com elas da melhor maneira possível, sem que elas me atrapalhem. Mas quando eu não exponho estas áreas, não importa a quantidade de tempo que você tenha no Evangelho, você caminhou bem, caminhou com Deus, tal, mas chegou uma hora e por algum motivo você deixou de expor estas áreas diante de Deus. Então pode ter certeza que elas vão começar a interferir, a embaraçar, a criar dificuldades. Por isso que estar em Deus, caminhar com Deus, fazer a sua vontade, tem que ser uma coisa diária, tem que ser uma coisa processual, tem que ser algo que a gente não tira férias jamais. No momento que alguém tirar férias de estar na presença de Deus, aí o diabo vem com tudo para arrebentar. E aí as emoções vão terminar favorecendo para que isso aconteça. Amém? Espero aí ter respondido a você, Luciana, nesse sentido. Então, não tem mais dúvidas, ou está todo mundo entendendo tudo, ou não está entendendo nada, né? Eu espero que você esteja entendendo aí o que a gente está falando. Amém? Só aqui para a gente encerrar, na verdade, daqui a pouco estamos chegando já na nossa hora, mas só citando aqui, a partir do versículo 13, que Paulo já começa aqui a entrar no outro assunto. É um outro assunto, mas ele continua porque boa parte dessas cartas, e é possível que Colossenses tenha sido assim também, eram cartas ditadas, né? O apóstolo ditava e alguém escrevia. E Paulo tinha desse negócio, né? Ele começava a falar, ele se empolgava, viu? E aí então, de um prefácio ele fazia um compêndio teológico, né? Começava a falar de coisas profundas. De uma oração, então, ele puxava várias coisas. E aqui não é diferente. Ele começou, isso tudo que a gente está falando aqui é porque Paulo disse que orava incessantemente por eles. Pode ser assim, eu oro incessantemente por vocês. Aí ele diz, aí começa a dizer pelo que ele orava. Aí então ele foi e vai aprofundando a sua oração. E ele diz mais, aí ele vai terminando o conteúdo da oração e já vai emendando com aquilo que eles eram, a posição que eles ocupavam. Por isso que no versículo 13 ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é santificação, separação. Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, falando da pessoa de Jesus Cristo, diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você foi transportado, você foi libertado. A sua conversão, no dia em que você entregou sua vida a Jesus, você passou por um processo de libertação. Você fazia parte de um império, de uma tirania, que era o império das trevas. Uma tirania governada, encabeçada pelo diabo e mantida aí pelos anjos que o acompanharam, principados, potestades, demônios, um verdadeiro império. Então há uma força que era dissipada para manutenção da sua prisão, para que você permanecesse em aprisionamento. Mas o que foi Jesus fez? Ele te libertou do império das trevas. O que é que ligava você então às trevas? O que permitia que esse império exercesse influência e colocasse você sob prisão? Pecado. Pecado é maligno, o pecado é terrível, o pecado é abominável, o pecado é destruidor, o pecado ele causa morte. O salário do pecado é a morte. E este era o direito legal que o inferno tinha
para exercer influência sobre a nossa vida, a nossa condição de pecadores. Os pecados cometidos não confessados, a vida que levávamos alienados e distantes de Deus. Lembra lá em Efésios, no capítulo 2, que era nesse caminho que nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, seguindo a vontade da nossa carne, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera, neste exato momento que nós estamos conversando, esse espírito maligno continua exercendo influência sobre aqueles que a Bíblia descreve como filhos da desobediência. Ou seja, aqueles que ainda vivem sob a escravidão do pecado. O reino das trevas é uma realidade. Na verdade, aqui é chamado de império das trevas, né? Ou seja, há uma tirania no império. E é exatamente assim que este governo é exercido pelo diabo, como de um tirano, para manter as pessoas sob a sua influência, para manter as pessoas aprisionadas. Quando fomos transportados das trevas para a luz, fomos transportados por quê? Porque nós fomos redimidos, o texto diz, né? Neste novo reino que nós passamos a fazer parte, nele nós tivemos a redenção. O texto diz assim, a remissão dos pecados. Ou seja, aquilo que nos ligava, aquilo que nos mantinha aprisionados, foi retirado. Por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ou seja, que tira aquilo que nos ligava às trevas, que tira aquilo que nos mantinha aprisionados debaixo desta influência. Por isso que o sangue de Jesus, é pelo sangue de Jesus que nós temos vencido. O sangue que foi derramado, que nos comprou. O preço que foi pago para que nós fôssemos transportados. Estávamos como vê aquela cena num mercado de escravos, um monte de escravo que está sendo vendido, e aí você tem que ir lá para pagar um preço para que o escravo passe a ser livre. Então o sangue de Jesus fez isso, né? Estávamos sendo mantidos por escravidão, mas só que o diabo não queria te soltar, mas ele teve que soltar. Ele não tinha autoridade contra o Jesus ressurreto. Então agora, através do sangue derramado na cruz do Calvário, aquilo que nos ligava ao império das trevas foi então retirado. O pecado foi retirado. Fomos então remidos, né? A remissão é perdão. Então o pecado, ele foi perdoado. Já não há mais escrito de dívida contra nós. E isso nos tornou então pessoas livres, libertas pelo sangue então do Cordeiro. Então nesta manhã eu quero dizer, você está livre do império das trevas se você faz parte do reino do Filho do amor de Deus. Aqui, para a gente encerrar aqui umas perguntinhas aqui. Amanda Marcele está perguntando, pastor, é por esse motivo que o nosso coração é enganoso? Significa dizer que as nossas almas precisam ser administradas por nosso espírito, que deve estar alcançado pelo Espírito. Exatamente, a sequência é essa. O Espírito Santo conduzindo o nosso espírito, que vai controlando a nossa alma. A ideia é essa mesmo. Quando se fala do coração enganoso, é um coração que muitas vezes é influenciado pela alma. Em vez de ser influenciado pelo Espírito Santo, é influenciado pela alma. E geralmente, quando você é influenciado pela alma, você está querendo fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Rosiane Galdino pergunta, há como tratar o ensinamento da cura interior de forma online? Dá, para fazer dá. Em um tempo determinado, quem sabe a gente não faz isso, né? Existem formas de se fazer isso. Na verdade, a palavra de Deus pode ser ensinada de qualquer maneira. Mas quem sabe no futuro a gente não pensa em algo nesse sentido, de falar de cura interior em uma destas escolas bíblicas vivas online. Tá bom, Rosiane? Então vai orando aí, vamos aguardando. E aí você ainda pergunta mais aqui, né? Corpo mais alma mais espírito. É do que o homem é feito. Nós cremos nesta constituição, né? O homem é espírito que possui uma alma e habita num corpo. É desta maneira que nós cremos. A nossa essência é espiritual, mas esse espírito tem uma personalidade, ou seja, tem uma alma. E Deus nos deu este corpo físico para que a gente pudesse movimentar nesta terra. Um dia nós vamos ganhar um corpo ressurreto, que nos vai dar a possibilidade de nos movimentarmos nesse novo ambiente espiritual que nós passaremos a fazer parte. Então o corpo é como
como a roupa de um astronauta, dá a ele a possibilidade de andar lá na Lua. Então o corpo é esse revestimento do Espírito que nos dá a possibilidade de andarmos em determinados ambientes. Esse corpo sujeito à corrupção, ele não pode participar daquilo que é eterno. Por isso que um dia ele vai ser ressuscitado, vai ser transformado. E aí nós ganharemos um corpo semelhante ao corpo que Jesus hoje tem na glória, para que a gente possa também transitar nos mesmos lugares que ele transita. Afinal, ele disse que aonde ele estivesse, nós também estaríamos. Para estar onde ele está, nós precisamos ter um corpo semelhante ao dele. E isso nos será dado pela ressurreição. Então, possuímos uma alma que habitamos então no corpo. A alma tem a ver com a vontade, com os sentimentos e com a capacidade de decidirmos, né? O Espírito tem a ver com a nossa consciência, com aquela intuição, o lugar onde o Espírito Santo ele então habita. E o corpo é que faz essa interface com o mundo físico, os sentidos, né? A gente passa a perceber este mundo físico através do nosso corpo. Então, essa é a constituição humana, né? Isso faz o homem ser homem. O espírito, a alma e o seu corpo. Amém? Glória a Deus. Estamos aí caminhando para encerrar esse tempo. Tarefa de casa para você. Se você gosta de tarefa de casa, uma tarefa de casa aí para você. Leia o restante do capítulo 1 e anota aí no seu caderno o que é que ele fala acerca de Jesus Cristo. O que é que o texto diz acerca de Jesus? E aí você faz mais, né? Você tem que estar com tempo aí para fazer as tarefas de casa, glória a Deus por isso. Você faz assim, Jesus é isso, e depois você coloca assim, como é que isso afeta a sua vida? Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Mas isso afeta a minha vida de que maneira? O que é que isso muda em mim quando eu sei que ele é a imagem do Deus invisível? Então, reflete, pensa, medita e coloca aí no seu caderno. Na próxima aula eu quero ver o seu caderno, né? Não tem, né? Porque se eu ver o seu caderno e não tiver anotado, você vai ter que levar para casa para mandar os responsáveis assinarem, porque só entra na aula de novo com a assinatura do responsável, viu? Esse negócio é um negócio sério. Mas então faz a tarefa de casa, vai ser bom para você. Medita, coloca lá, Jesus é isso. E como isso afeta a minha vida? Então vai pensando e meditando nessas coisas, certamente você será muito abençoado nesse tempo.